A gente vai então com a Dani Wolff, que também está com um especialista no estúdio. Daqui a pouquinho o Van Luiz vai voltar aqui com a gente. Dani, conta pra gente aí a especialista que você trouxe para nós. Oi, Paty, muito bom dia para você, bom dia para todos que acompanham a gente neste sábado. O Grupo Tarobá de Comunicação é interação entre redes sociais, Facebook, Instagram, temos também a Rádio Tarobá FM e nós, claro, a nossa mãe, a TV Tarobá. Aqui do meu lado está a Mônica Siqueira Galas, ela que é estudiosa das relações entre o cérebro e o comportamento humano, com formação e especialização em neuropsicologia. Mônica, primeiro, muito obrigada aí por você estar aqui com a gente nesse sábado, nessa edição especial. A gente falava de economia, estávamos aqui escutando, falávamos da sanitização, de como manter o ambiente limpo e agora a gente fala da mente, como nós mantermos a nossa mente aberta, a nossa mente limpa num momento como esse. Bom dia. Bom dia a todos. O que é importante é como nós estamos falando, nós precisamos nos manter de uma certa forma calmos diante dessa situação, né? Então, elevarmos a nossa mente, digamos assim, para um lado mais positivo, não entrarmos em conflitos com tantas notícias e tentarmos fazer algo de bom para nós diante dessa situação, né? É importante que a gente consiga conversar com as pessoas, entender o lado das pessoas, buscar coisas novas, mesmo dentro de casa, nessa rotina fechada, a gente precisa se reinventar, né? Nós precisamos buscar coisas que tragam um pouquinho de prazer para a gente, como nós estamos comentando. Limpar uma gaveta, buscar alguma coisa, fazer uma arrumação, isso tudo nos ajuda a passar o tempo e saber o que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Limpar as mãos, como limpar a nossa mente, limpar o nosso coração de tantas coisas ruins que nós possamos estar vendo. Então, também cuidar com isso. Se nós não gostamos de certas coisas ou nos faz mal, vamos evitar um pouquinho, né? Mônica, hoje a gente tem a questão das redes sociais, né, ali o Instagram, porque o contato físico que a gente tinha antes, por exemplo, com a família, a gente não consegue mais ter, né? Por isso, muita gente fica aí no WhatsApp, Instagram, redes sociais. Mas, inclusive, a gente já tem uma pergunta do pessoal de casa, 459-917-0028, e diz assim, o Vitor do bairro São Cristóvão, Mônica, como ajudar as crianças a superar esse trauma de ficar em casa trancados? É uma missão, né? É uma missão, mas assim, não é tão difícil como a gente pensa, porque nós temos que lembrar que nós estamos acostumados a dar pouca atenção às nossas crianças, e assim, é geral, né? Não é um ou não é outro. Então, agora todo mundo em casa, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ser criativos, colocar as crianças ajudando nos deveres de casa. Então, arrumar a cama, guardar os brinquedos, fazer um bolo juntos, desenhar com eles. Nós não podemos comprar massinhas, mas nós temos receitas de massinhas caseiras, né? Que são fáceis, busquem na internet, que é muito fácil. Criança de 1 ano e meio, 2 anos, eu sei porque eu tenho uma netinha, e a gente faz isso com ela. Tá? Fazer a massinha em casa, brincar, colocar um corantezinho para dar cor, né? Fazer ela interagir com as atividades em casa. Quem são crianças que estudam, por exemplo, em idade escolar, vamos fazer atividades escolares com eles, né? Trabalhar, pega o livro, pega a apostila, o caderno, isso ajuda a passar o tempo e fazer com que elas não sintam tanto esse impacto. Quem tem animalzinho em casa, também interagir com esse animal. Eu brinquei em casa, correr também dentro de casa ajuda um pouco, claro, com bastante cuidado, mas você pode resgatar brincadeiras e jogos, principalmente os jogos, né? Busquem jogos que possam colocar todos nesse ambiente. Alguns jogos, nós temos até pela internet jogos disponíveis que podem ser jogados online, quer dizer, várias crianças ao mesmo tempo, com a supervisão dos pais, né, para que esse momento não fique tão chato para todos e não acabe gerando uma situação desagradável também. Tá, a gente... 459-9117-0028, você pode continuar participando conosco pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais. Lembrando que estamos ao vivo pela Rádio Tarobá FM, por todas as nossas redes sociais e também pela tela da TV Tarobá. Mônica, nós temos mais perguntas aqui que chegam dos nossos telespectadores. Vamos lá, então, nossa pergunta que vai aparecer, a Paula, do bairro Coqueiral. Como explicar para as crianças autistas o que está acontecendo? Pertinente pergunta. Sim, esse é um público bastante difícil de lidar porque eles têm um entendimento diferente, né? Mas assim como a gente trabalha no dia a dia com o autismo, precisa ser trabalhado dessa forma. Eles têm
o que vamos dizer assim, o que é bom no caso dos autistas, eles não necessitam tanto dessa interação, né, como a maioria das crianças que precisam. Mas eles também precisam estar com pessoas, com familiares e outros mais. No entanto, o autista em si, ele pode ser trabalhado como se você tivesse levando para casa uma tarefa clínica ou uma tarefa da própria escola, né? A maioria dos pais recebe essas informações dos seus professores e dos profissionais que trabalham com os autistas. Então, se você já tem uma rotina de trabalhar com o autista, em termos de socialização, de reabilitação ou de trabalho interativo em casa, precisa continuar com esse trabalho, tá? Eles têm uma situação diferenciada. Nesse momento, a gente deve usar essas situações diferenciadas para também ter a rotina deles, né? Falar com eles sempre numa forma pautada, não alterar, tentar conter, sim, as crises que eles tenham, né? E tentar sair de uma dinâmica específica dentro do contexto de casa. Dar uma volta com eles, levar alguma coisa que eles gostam. Normalmente eles têm os estereótipos, que são os objetos que eles gostam. Então, assim, oferecer um pouco mais isso para que isso faça com que eles fiquem mais calmos, né? Mas também oferecer coisas diferentes para eles não ficarem tão reclusos assim. Hashtag Fica em Casa na Tarobá e tem mais perguntas também para Mônica Galas, que é neuropsicóloga, está aqui comigo hoje. É a Vanessa de Nova Aurora. Mônica, como agir com quem já tem histórico de toque ou TAG, com tantas informações negativas do coronavírus? O que é importante é, primeiro, saber se essas pessoas já estão em tratamento, receberam tratamento. E, claro, o toque, ele é aquela condição de repetição dos sintomas e são sintomas que geram ansiedade, né? É sempre importante a gente tentar minimizar os impactos que levam a pessoa a desenvolver novamente uma patologia, como, por exemplo, o toque, né? Então, quando for pedir para a pessoa higienizar as mãos, evitar, como até foi falado pela bióloga, evitar o álcool em gel. Tá? Lavar as mãos, mas de uma forma um pouco ponderada. Então, sempre eleja alguém da casa que não tenha tanto essa predisposição para estar junto com essas pessoas, para ajudar a amenizar esses impactos negativos, que é a questão da repetição de um movimento, como lavar as mãos, abrir e fechar as portas, verificar gavetas o tempo todo. Então, é importante esse gerenciamento. Agora, com todos em casa, vamos dizer assim, fica um pouco mais fácil esse gerenciamento, né? Então, eleja uma pessoa da família que tenha uma condição melhor para fazer com que essa pessoa saia do foco. Como é sair do foco? Buscar novas coisas, novas conversas, outras coisas para se fazer. Então, evitar, por exemplo, se a pessoa ainda tem o sintoma do toque, de lavar o tempo todo as mãos, evitar dar para essas pessoas atribuições como tarefas que exijam que ela lave demais as mãos. Então, nós temos que gerenciar isso tudo, né? Evitar aquele momento que proporciona para a pessoa o lavar as mãos com excesso, ou proporcione para a pessoa que verifique demais uma situação, como abrir e fechar portas, coisas nesse sentido, né? A gente precisa evitar que nós nos coloquemos em situações para que a gente desenvolva ou volte a ter sintomas dessas patologias.